Olá, vamos falar de Meu Pequeno País, de Gaël Faye, depois da vinheta. É um grande livro, é um livro de contrastes. No primeiro momento, a gente lê a história de Gabi, sua família, Ana, que é sua irmã, Ivone, que é a mãe, o pai eu já não recordo o nome, até que um pouco me vem à cabeça. Uma história de uma família que vive bem no Burundi ou Burundi, alguém me corrija, não sei como dizer o nome deste país. Eles vivem uma vida de uma família como a minha, como a sua, normal. As crianças vão à escola, brincam na rua, tem liberdade para brincar na rua. Nesse primeiro momento do livro, é um livro muito suave. Gabi conta suas aventuras com os amigos, conta a história de cada amigo, de um por um. São 5, 6 crianças. Conta a história do inimigo da turma. Conta histórias que aquecem o coração. É uma história muito bonita. Por outro lado, ele vai contar a guerra, a limpeza étnica que houve em Ruanda e no Burundi, que nós ocidentais não temos noção do horror que foi, como foi, e confesso que para vocês que lendo isso, eu fiquei muito triste, muito chocada de saber que foi um evento que aconteceu em década de 90, 93, por aí, e que se estendeu por muitos anos e que massacrou milhares de pessoas sem que houvesse algum motivo para alguém matar alguém. Ai, tem cabelo na minha cara. O autor morou no Burundi e morou nesta época, então ele tem propriedade para falar sobre isso. Para quem não é desta época, quem não viveu esses acontecimentos, eu me lembro de ouvir falar dessa limpeza étnica. Foi um escândalo humanitário após sua ocorrência, porque o que diz no livro é que a ONU sabia do que estava acontecendo. A ONU não parou essa limpeza étnica quando podia parar. Também existe um dado no livro que a gente vai conhecer que talvez seja romance, talvez não. Um dos personagens do livro diz que o grupo que estava fazendo as matanças, que era o grupo da maioria de Hutus, eles sabiam que se matassem 2, 3, 4 ocidentais, 4 pessoas estrangeiras que moravam no país, sabia que eles iam causar comoção. Esses países então retirariam os estrangeiros de lá de dentro, do Burundi, e então eles ficariam livres para comandar. Então foi o que aconteceu. Quando começou a matança, os países foram lá buscar os seus cidadãos que estavam morando no Burundi. Quem viveu aquela época, se tem alguma lembrança, me ajude com isso. Deixa aqui embaixo os comentários a respeito do que aconteceu. Eu me lembro vagamente. Eu já era adulta, sim, obviamente, há muitos anos que eu era adulta, mas eu me lembro de ouvir falar da matança, dessas matanças. E a impressão que eu tive, que eu tenho hoje, é que o Ocidente não tomou muito conta do que aconteceu lá. Assim como na Segunda Guerra Mundial, as pessoas não tomaram conta do que aconteceu na Alemanha. Era impossível não saberem o que acontecia na Alemanha. A matança de judeus, de ciganos, de homossexuais, de dissidentes, de opositores ao regime em campos de concentração. Era impossível os moradores não saberem e o mundo não saber disso. Também era impossível aqui no Ocidente nós não sabermos exatamente o que acontecia lá. Mas como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que os países não entraram na Alemanha para acabar com isso, o Ocidente também não fez com que a matança de pessoas inocentes tivesse fim em Ruanda e no Burundi. Muita gente inocente morreu, muita gente morreu porque respirava diferente, muita gente morreu por nada, porque não havia motivo. Morreu porque o cara que tinha arma na mão resolveu que tinha o poder. Então podia matar criança, mulher grávida, idosos, quem achasse pela frente que tinha uma cor diferente.
Porque os Hutus e os Tutsis eram pessoas pretas, mas de cores diferentes. Digamos assim, se eu não estou enganada, os Tutsis eram mais claros que os Hutus e eram mais... tinham características físicas diferentes. Acho que eles eram mais longilíneos e os Hutus eram mais entroncados, mais fortes. Supostamente, pelo que diz no livro, eles se diferenciavam. Era fácil descobrir quem era Hutu, quem era Tutsi. Dentro de umas, não é? Porque assim, é uma loucura pensar que as pessoas eram mortas baseadas na cor da pele, porque pela cor da pele identificavam que aquela pessoa era de uma etnia ou de outra. É uma loucura hoje a gente pensar, ainda hoje a gente pensar que as pessoas são mortas por diferenças, né? Como hoje a gente se debate, a gente se mata virtualmente, digamos assim, porque um é de esquerda, outro é de direita, e é incompreensível para os de direita enxergar aqueles de esquerda tendo um posicionamento legítimo, e também é impossível para os da esquerda olharem para os da direita e acharem que eles têm um posicionamento plausível. As amizades são desfeitas porque um tem um posicionamento diferente do outro e um não respeita o posicionamento do outro. Imaginem se hoje a gente pudesse carregar armas. Certamente nós íamos nos matar por diferenças ideológicas. Neste livro ele conta isto. As diferenças por questões étnicas, mas também por baixo dessa questão étnica existia uma vontade de ter o poder. Aqueles que estavam no poder, que eram os Hutus, não queriam dividir o poder ou perder o poder. Né? Que coisa mais incrível. Como a gente ouve, que coisa mais atual, né? Como a gente ouve isso e fala sobre isso hoje. Um partido que se perpetua tanto tempo no poder. Por exemplo, nós tivemos governos de direita no Brasil uma vida inteira. Daqui a pouco tivemos um governo de esquerda por 12 anos, foi isso? 12, 16 anos. Enfim, vamos voltar aqui. Não vamos falar de política, e sim, eu quero só fazer uma comparação de que se hoje a gente tivesse arma na mão, a gente se mataria por causa de questões ideológicas. E os Hutus e os Tutsis se mataram por isso, porque os Hutus não queriam dividir o poder e, em determinado momento, no Burundi, a oposição, na primeira eleição democrática do país, obviamente, o povo cheio votou na oposição, a oposição ganhou e a oposição sobe ao poder. Este presidente pouco exerce seu poder porque ele é morto a um golpe militar, um golpe de Estado militar, e a partir daí as coisas só degringolam e, enfim, vocês vão ficar sabendo então da limpeza étnica. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu no país, e quando acabou o livro eu fiquei em estado de choque, eu fiquei muito apreensiva não é o termo, eu fiquei muito chocada com o que aconteceu. Então é um grande livro porque a gente vê essa suavidade inicial de um menino contando a história da sua vida, de seus amores, da sua escola, e depois a brutalidade da vida de um Burundi sitiado, em guerra, e que as pessoas não podem sair na rua porque podem ser mortas, por qualquer motivo. Este livro eu recomendo com 1000 estrelas. Leia, você não vai se arrepender, e espero ler mais livros como este neste ano, porque está sendo um grande ano de leituras. Não esquece agora de clicar aí neste sininho e te inscrever no canal, porque isso faz diferença para mim. Eu te agradeço muito se você fizer isso, e assim você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu ponho aqui no canal, vai acompanhar este mundo da literatura que eu acho muito fascinante, e espero que você compartilhe comigo deste gosto. E também deixa o teu joinha, porque assim você me ajuda a espalhar literatura pelo país. Te vejo no próximo vídeo.